Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Cotrim, do IFRJ, e junto com o professor Daniel Vieira, a gente vai estar hoje respondendo algumas dúvidas que a gente recebeu sobre o nosso primeiro vídeo de estereoquímica no nosso grupo AMA Orgânica. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel Vieira. Então, como o professor Bruno falou, vamos apresentar aqui algumas dúvidas, responder algumas dúvidas sobre estereoquímica. Segue a gente lá no grupo do Facebook e no canal também do YouTube, ambos com esse nome, Ama Orgânica. Nossa intenção, sempre depois dos nossos vídeos, a gente fazer um vídeo curto para responder essas dúvidas. Então, a primeira dúvida que a gente recebeu foi da Alda Ernestina. E a Alda pergunta: se for possível, poderia abordar a isomeria óptica em compostos cíclicos? Os alunos geralmente bugam nessa parte, risos. Muitos estão acostumados a analisar a ocorrência de isomeria óptica só pela presença do carbono quiral. Aí, quando aparece um composto cíclico, não consegue analisar em relação à simetria da molécula. Vamos lá. Alda, a sua pergunta é complexa. Mas em relação à primeira pergunta, a primeira parte da pergunta, como é que funciona a estereoquímica em compostos cíclicos? Pois bem, em geral, da mesma maneira como funciona em compostos acíclicos, né? A questão do centro estereogênico, ele é um bom indicativo do seu composto ser quiral ou não. No entanto, o que importa mais, a regra que não tem exceção, é sobre o plano de simetria. Se a molécula apresenta um plano de simetria, ela não será quiral. Se ela não apresentar um plano de simetria, ela será quiral. Então, aqui, esse primeiro exemplo que a gente tem no composto cíclico de um álcool com uma dupla ligação, ele é um composto cíclico que tem um centro estereogênico. Ok? Esse centro é estereogênico porque os 4 ligantes que ele tem são diferentes entre si. Lembrando que também temos o hidrogênio aí, que não está aparecendo e estaria para trás. Ok? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos aí um ciclo com 2 hidroxilas. Então, a princípio, ele teria 2 centros estereogênicos. No entanto, a gente pode perceber pela linha tracejada que ela tem um plano de simetria. Nós poderíamos, se quiséssemos, dividir essa molécula em 2 metades iguais, né? Então, essa é uma molécula aquiral, apesar de apresentar centros estereogênicos. É o que nós chamaríamos de um composto meso. Como você citou a questão de centros quirais, centros estereogênicos, aqui temos um exemplo de uma molécula que não apresentaria um carbono quiral. São essas 2 fenilas ligadas entre si. Veja bem, a gente conversou no primeiro vídeo que as ligações sigma, elas têm rotação livre. Só que isso foi uma generalização. Nem sempre elas terão rotação livre. Nesse caso, os ligantes das fenilas, eles vão gerar um impedimento quiral que essa rotação não será tão livre. Então, ela terá uma conformação um pouco engessada. E esse conformero que vai estar, entre aspas, engessado, é o que a gente vai chamar, vai gerar um tipo de isomeria que a gente chama de atropoisomerismo, né? Se a gente fosse esse observador que eu desenhei aí em cima, olhando de cima, a gente ia observar o ponto de vista da direita. E a gente poderia ver com mais clareza que essa molécula, nessa conformação, que está, entre aspas, engessada, ela não tem plano de simetria. Não teríamos como cortar ela em 2 metades iguais. Portanto, essa molécula é quiral, mesmo sem apresentar centro estereogênico. Um outro exemplo interessante de isomeria sem centro quiral é o transciclo-octeno. Aqui nós apresentamos os 2 enantiômeros do transciclo-octeno. Ele possui essa conformação, novamente, entre aspas, engessada. E ele não, como podemos observar, não tem carbono quiral. Então, aqui é um outro exemplo de molécula que não tem centro quiral e que é quiral. Então, resumindo,
a questão de estereoisomeria em compostos cíclicos se procede da mesma maneira que compostos acíclicos e podemos observar compostos com centros estereogênicos que não são quirais e compostos sem centro estereogênico que é quiral. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado. Seguindo para mais uma dúvida, aqui é a dúvida do André Vitor Avelar. Ele escreveu para a gente: tenho dúvidas sobre os descritores estereoquímicos D e L maiúsculo, principalmente em relação à projeção de Fischer. Outro ponto é em relação à nomenclatura de isomeria, RS. Eu acabo me confundindo um pouco em alguns casos, principalmente quando existem mais de um estereocentro. Então, o RS é uma convenção chamada CIP, que são as iniciais de quem propôs, de 3 pessoas que propuseram essa forma de nomenclatura, e é aceito e seguido pelo IUPAC. Esses descritores estereoquímicos, R e S, significam rectus, direita, e sinister, esquerda. Como que acontece essa nomenclatura do centro estereogênico, do estereocentro? A gente tem que definir a ordem de prioridade dos 4 ligantes do carbono, de 1 a 4, onde 1 é de maior prioridade e 4 de menor prioridade. Aqui tem o exemplo do gliceraldeído, que a gente vai seguir as regras para definir a estereoquímica dele. Essa ordem é definida pelo maior número atômico dos átomos ligados ao carbono. Em caso de empate, segue-se para os próximos átomos até que haja desempate. Então, nesse caso, ao carbono estereogênico, tem 4 átomos ligados: o oxigênio, um hidrogênio e 2 carbonos. O oxigênio tem o maior número atômico, ganha prioridade 1. O hidrogênio tem o menor número atômico, fica com a menor prioridade, e tem, então, 2 carbonos, que têm o mesmo número atômico por serem o mesmo átomo. O carbono da esquerda, ele vai estar ligado a um oxigênio e 2 hidrogênios, enquanto que o carbono da direita vai ter 2 ligações com oxigênio e apenas uma com hidrogênio. Essas 2 ligações, por acaso, são com o mesmo oxigênio, mas poderiam ser com oxigênios diferentes. Dessa forma, ele tem uma ligação a mais com o átomo de oxigênio, fazendo com que esse carbono ganhe em prioridade em relação ao outro. Então, a gente vai ter acima o oxigênio da hidroxila com a prioridade 1, o carbono da carbonila com a prioridade 2 à direita, e o carbono da outra hidroxila alcoólica ligado com a prioridade 3. Eles estão dispostos no sentido horário. A gente vem, então, para o terceiro ponto. É necessário orientar o substituinte ou ligante de menor prioridade para trás. Nesse caso, já está para trás o hidrogênio, que é o de menor prioridade. O próximo etapa é avaliar em qual sentido os 3 substituintes ou ligantes de maior prioridade estão dispostos no espaço. Então, 1, 2 e 3 estão dispostos como? Se 1, 2 e 3 estiverem no sentido horário, a nomenclatura daquele carbono é R. Se 1, 2 e 3 estiverem dispostos no sentido anti-horário, aquela nomenclatura é S. Tá? Nesse caso aqui do gliceraldeído, eles estão dispostos no sentido horário e, por isso, a nomenclatura desse centro estereogênico vai ser R. Em relação à projeção de Fischer, usando ainda o exemplo do gliceraldeído, na projeção de Fischer, você precisa observar, se colocar na posição desse boneco aqui, desse observador. Esse boneco olhando essa molécula dessa maneira, ou essa molécula aqui, a mesma molécula, só que é representada de forma 3D, ele vai enxergar o seguinte, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar essa maneira. O carbono da carbonila de aldeído acima da sua cabeça, o carbono ligado à hidroxila terminal voltado para os seus pés, e no meio, o carbono estereogênico, o carbono com 4 ligantes diferentes, sendo que os 2 substituintes, hidroxila e hidrogênio, estão voltados para ele, estão se aproximando, e estão na horizontal. E toda a cadeia carbônica está na vertical. A representação disso, de uma maneira bidimensional, ficaria dessa forma. Toda a cadeia carbônica tracejada para trás, se afastando do observador, e os 2 ligantes na horizontal se aproximando do observador. Em linhas gerais, o que é feito é a representação com linhas contínuas. E já é sabido, na projeção de Fischer, que as linhas verticais
estão sempre para trás e as linhas horizontais sempre para frente. Nesse caso aqui, o R-gliceraldeído também é o D-gliceraldeído, mas não há correlação entre R e D. Nesse caso, houve essa coincidência de nomenclaturas. E ele é D porque do último carbono estereogênico, que aqui eu só tenho um, o grupo de maior prioridade está para o lado direito. A dúvida do André também pega sobre a questão de um estereocentro ou mais. Tendo um estereocentro ou mais, a gente vai seguir a mesma lógica anterior, fazendo o desempate conforme a cadeia vai seguindo. Nesse caso aqui é D-eritrose. Então, ela é D-eritrose porque o último centro estereogênico, o grupo de maior prioridade, está para a direita. Fazendo a conversão da D-eritrose para que fique na forma de zigue-zague, né, e a gente tem que fazer algumas operações de movimentação da molécula, a gente vai explicar isso detalhadamente em outros vídeos de estereoquímica, mas a gente chega a essa representação. Nessa representação, o carbono destacado com substituintes em azul vai ter a hidroxila como grupo de maior prioridade, o carbono do aldeído como grupo de segunda prioridade, e esse carbono como terceira prioridade. O motivo a gente já abordou anteriormente. Esse carbono tem 2 ligações com oxigênio, e esse carbono tem uma ligação com oxigênio e uma com carbono. Então, uma segunda ligação com oxigênio ganha de uma ligação com carbono, então na ordem de prioridade ele ganha. Agora eles estão dispostos, os 3 substituintes, no sentido horário. Então esse também fica com a nomenclatura R. O outro carbono tem agora o grupo de maior prioridade, o oxigênio. Agora tem 2 carbonos, sendo esse carbono com um oxigênio ligado, e esse carbono e 2 hidrogênios, e esse carbono da direita com um oxigênio, um hidrogênio e um outro carbono. Então esse da direita ganha, ficando 1, 2 e 3, sentido anti-horário. Seria a nomenclatura S. Só que repara, uma das regras é que o grupo de menor prioridade, que é o hidrogênio, esteja para trás, e esse hidrogênio está para frente. Pode ser feita essa observação e simplesmente perceber que há necessidade de trocar S para R, ou pode ser feita uma inversão da molécula, como foi apresentado aqui, girando essa molécula, virando ela como uma folha de papel, no eixo vertical, a hidroxila passa a ficar para frente, o hidrogênio fica para trás como requisitado, e agora os substituintes 1, 2 e 3 se mostram no sentido horário. Então, os 2 centros são R. Certo? A pergunta do André continua como enantiômeros, a diferença entre enantiômeros e diastereisômeros. Os enantiômeros são moléculas que têm todos os centros invertidos entre o objeto e a imagem. Ou seja, se a molécula tiver um centro, esse centro entre os enantiômeros é invertido. Se tiver mais de um centro, todos os centros precisam ser invertidos. Se um centro só for invertido, ele é diastereisômero. Se todos os centros forem invertidos menos um, ele também é diastereisômero. O diastereisômero vai ser um estereoisômero, ou seja, um isômero espacial, que não é enantiômero. Então, a primeira coisa para fazer é ver se ele é enantiômero ou não. Se ele for, ok. Se ele não for, mas for um isômero espacial, ele vai ser um diastereisômero. E para finalizar a dúvida do André, entre D e L maiúsculo e D e L minúsculo. Tem muita confusão a respeito disso, porque D maiúsculo e L maiúsculo, D minúsculo e L minúsculo usam as mesmas letras. A única similaridade é essa. E quanto à referência de direita e esquerda, sendo as letras maiúsculas D e L relacionadas à projeção de Fischer, e as letras minúsculas D e L são correlacionadas, o D com sinal positivo e o L com sinal negativo. Elas indicam quanto ao desvio da luz polarizada por moléculas solubilizadas num aparelho chamado polarímetro, onde o desvio para a direita tem a escala positiva, daí D correlacionado com mais, e para a esquerda está com a escala negativa, e por isso L minúsculo correlacionado com menos. Essas propriedades são características de cada molécula e proporcionais à sua concentração, podendo ser utilizado até como um método qualitativo ou quantitativo. Esse parâmetro é exclusivamente experimental. Não dá para definir D
positivo ou L negativo, analisando a estrutura desenhada. Concluindo, não há correlação entre RS, que vem de uma regra de nomenclatura, com D maiúsculo e L maiúsculo, que vem da projeção de Fischer, e muito menos com D minúsculo positivo ou L minúsculo negativo, que é experimental pela polarimetria. A nossa última dúvida é a dúvida do Marcelo Emílio. Marcelo Emílio perguntou: uma solução contendo dois solutos com atividade ótica, sendo um desviando a luz para a esquerda e outro para a direita, dado que eles são enantiômeros, podem formar uma solução que não desvia luz dependendo das concentrações, certo? Se isso estiver certo, podemos chamar essa solução de uma mistura racêmica? Então, quando eu tenho, voltando ao exemplo do gliceraldeído, o R-gliceraldeído, que é o D-gliceraldeído, ele tem uma capacidade de desvio positivo de 8,7 graus. É a chamada rotação específica. E o S-gliceraldeído, ou L-gliceraldeído, que é o seu enantiômero, ele vai ter a mesma intensidade, só que com sinal trocado. Então, toda molécula quiral vai apresentar uma leitura diferente de zero no polarímetro. E seu enantiômero, o mesmo valor de leitura com o sinal invertido. Isso é obtido pela leitura feita no aparelho, que é um produto da rotação específica, da concentração e do caminho óptico, dependendo de cada aparelho, de cada cubeta que você coloca a amostra para leitura. Dessa forma, a mistura racêmica é uma mistura equimolar de dois enantiômeros. O desvio zero é apenas uma consequência. Uma mistura de substâncias diferentes, mesmo que dê desvio zero, não será nomeada de mistura racêmica. Então, apesar de improvável, é sim possível, Marcelo, ter uma mistura de duas ou mais substâncias com diferentes rotações e diferentes concentrações que acabem dando uma mistura de leitura zero. Mas nem por isso ela é uma mistura racêmica. Assim como uma mistura de substâncias aquirais também vai ter uma leitura zero, como metanol ou etanol. E nem por isso são uma mistura racêmica. Mas toda mistura racêmica obrigatoriamente terá leitura zero. E para fechar, só um exemplo prático, né, que a gente pode ver dessa questão da polarimetria. A sacarose é um disacarídeo, né, uma junção de glicose e frutose, e eles têm uma leitura no polarímetro, ela tem uma leitura no polarímetro, uma leitura positiva. Quando a sacarose é hidrolisada, gerando dois monossacarídeos, a glicose e a frutose, eu passo a ter uma leitura negativa. Esses dois monossacarídeos, eles se apresentam com diversas estruturas, devido a um equilíbrio chamado de mutarrotação, e o somatório dessas leituras é negativo. Então, você passa de uma leitura positiva para uma leitura negativa. E isso ganhou, na indústria de alimentos, o nome de açúcar invertido, dada a inversão dessa leitura, do sinal da leitura. E esse açúcar invertido está presente em vários alimentos, como biscoitos. E eles são usados por terem qualidades tecnológicas melhores que a sacarose, como, por exemplo, o poder edulcorante. Então, essa mistura de açúcar invertido, de glicose e frutose, tem uma capacidade de adoçar mais do que a sacarose em si. Então, segue também nossas referências de consulta, de estudo, de programas de atividade, de aplicativos de celular, desculpa, os canais de YouTube que a gente recomenda, comunidade de Facebook, Instagram, hashtags. Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção. Ficamos por aqui hoje. Obrigado, pessoal. Continue mandando suas perguntas aí.